Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia e inovação a todos de forma digital e escalável. Hoje nós temos um conteúdo na área de física, sub-área cinemática, que é a parte da física que estuda um movimento, nesse caso, um movimento uniformemente variado. Hoje temos uma questão na Universidade Federal do Ceará com o seguinte enunciado. O gráfico da figura representa a variação da velocidade escalar com o tempo para dois carros, A e B, que viajam em uma estrada retilínea e no mesmo sentido. No instante de tempo igual a zero, o carro B ultrapassa o carro A. Neste mesmo instante, os dois motoristas percebem um perigo à frente e acionam os freios simultaneamente. Aqui então nós temos um gráfico, no eixo Y nós temos a velocidade em metros por segundo, no eixo X o tempo em segundos, a linha vermelha representa o carro B, a linha azul representa o movimento do carro A. Observem que a velocidade inicial do carro A é 20 metros por segundo, do carro B, 25 metros por segundo. E as velocidades dos carros são a mesma, no instante de tempo igual a 5, e a velocidade é de 5 metros por segundo. Tomando como base o gráfico, determine item A, a aceleração escalar dos dois carros. Item B, a função horária da posição para os dois carros. Item C, a função horária da velocidade escalar para os dois carros. E item D, a distância entre os dois carros no instante em que suas velocidades escalares são iguais. Observe então que como nós temos variação da velocidade, a velocidade decai com o tempo, nos indicando que nós temos acelerações negativas, logo nós estamos no campo do movimento uniformemente variado. E nesse conteúdo, nós vamos abordar os itens A e B. E na parte 2 desse conteúdo, o item C e D. Retomando alguns dos principais conceitos do movimento uniformemente variado, nós sabemos que a aceleração é uma grandeza vetorial que nos permite estimar a variação da velocidade em função do tempo. Lembrando que quando a aceleração é positiva, nós temos um aumento da velocidade, e quando a aceleração é negativa, nós temos um decréscimo da velocidade. A forma mais intuitiva de calcularmos a aceleração é dividindo a variação da velocidade pela variação do tempo. A unidade de aceleração no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado. E, dentre as funções horárias que nós temos no movimento uniformemente variado, cabe destacar a função horária da velocidade, V é igual a V0 mais AT, e a função horária da posição, S igual a S0 mais VT mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Muito bem. Vamos então calcular o item A, a aceleração escalar dos dois carros. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Nós sabemos também que no movimento uniformemente variado, a aceleração média ou simplesmente a aceleração é igual ao ΔV sobre o ΔT. O ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, ou simplesmente a velocidade pelo tempo. Para o carro A, nós temos então que a aceleração de A é igual à velocidade final de A menos a velocidade inicial de A, dividido pelo tempo final de A menos o tempo inicial de A. A velocidade final de A é 5, ou seja, nós vamos tomar por base os pontos que nós conhecemos. Nós conhecemos a velocidade inicial de A, que é 20, e a velocidade final, no instante 5, que é igual a 5. Então, 5 menos 20. Dividido pelo tempo final de A menos o tempo inicial de A. O tempo final de A é 5 e o tempo inicial é 0. Então, 5 menos 20 é igual a menos 15, 5 menos 0 é igual a 5, e a aceleração de A, então, é igual a menos 15 dividido por 5, que é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Observem que o sinal de menos na aceleração já era esperado, uma vez que a velocidade vai decaindo com o tempo. Ela começa em 20 e vai decaindo. Notem que a linha azul é uma linha
inclinada para baixo. Para o automóvel B, nós temos então que a aceleração de B é igual à velocidade final de B menos a velocidade inicial de B, dividido pelo tempo final de B menos o tempo inicial de B. A velocidade final de B é igual a 5, nós vamos usar o ponto que nós conhecemos, menos a velocidade inicial de B, que é 25, dividido pelo tempo final de B, que é 5, menos o tempo inicial de B, que é 0. 5 menos 25 é igual a menos 20, 5 menos 0 é igual a 5. Menos 20 dividido por 5 é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Observem também que o sinal de menos já era esperado, uma vez que para o carro B a velocidade decresce com o tempo. Caminhando para o item B pede a função horária da posição para os dois carros. Notem que no instante 0, o carro B ultrapassa o carro A. Ou seja, se o carro B está ultrapassando o carro A, logo a posição inicial do carro A é igual à posição inicial do carro B, e aqui nós podemos considerá-la como sendo 0. A função horária do movimento para o movimento uniformemente variado nós já conhecemos, que é a posição igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para o carro A, nós temos então, substituindo os valores, que a posição final do carro A é igual à posição inicial é 0, a velocidade inicial é 20 vezes o tempo, mais meio da aceleração. A aceleração do carro A é menos 3 metros por segundo ao quadrado, mais meio de menos 3 vezes o tempo ao quadrado. Simplificando a equação, nós temos então que a função horária da posição para o carro A é igual a 20 vezes o tempo, menos meio vezes menos 3 é igual a menos 3 meios vezes o tempo ao quadrado. Similarmente para o carro B, nós temos então que a posição final de B é igual à posição inicial de B, que é igual a 0, mais a velocidade de B vezes o tempo, a velocidade inicial de B é 25, então 25 vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração do carro B, que é menos 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Simplificando a equação, nós temos então que a posição final de B é igual a 25 vezes o tempo, mais meio vezes menos 4 é igual a menos 2, o 4 simplifica com 2 no denominador, restando então menos 2 vezes tempo ao quadrado. Finalizando assim então o item B, e os próximos dois itens, o item C e o item D, serão abordados na parte 2 do nosso conteúdo. E assim finalizamos mais esse conteúdo com o desejo de termos agregado conhecimento ao seu futuro. Nos vemos em breve. Até lá!